Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. É, Será que está certo? Estão me vendo? Deixa eu ajeitar melhor a câmera. Graça e paz. Alguns irmãos já estão se achegando. Paz do Senhor, Miriam. Boa noite. Paz, Cris. Boa noite aos irmãos. Que bom estar com vocês. Irmã Maria da Graça, o Anderson, o Marcão. Que bom, meus irmãos. Saudades de todos vocês. Vontade de estar perto de vocês, mas não podemos. Tenho encontrado às vezes com alguns irmãos, mas que legal. Walter, paz, Marcão. Natália, que bom. Shirley, Selma, Deus abençoe. Aldemir, parceirão, Deus abençoe. Paz, pastor Nenê, Deus abençoe. Que bom, meus irmãos, poder estar junto com vocês nessa noite e falar um pouco de um assunto tão geral. Do Eli, que bom estar com vocês, meus irmãos, minha esposa, Toco. Falar de um assunto tão importante para as nossas vidas, que é falar sobre a família. Isso é fundamental, é muito bom falar com a família. O tema famílias fortes, igreja forte, e é justamente dessa forma que eu penso e creio. E quando me foi feito o convite para falar sobre a família, sobre famílias fortes, igreja forte, me veio à mente, meus irmãos, uma coisa que sempre me acompanhou desde a minha conversão. Me veio à mente uma frase, e eu quero falar um pouco sobre ela. É lógico que nessa noite estamos falando para um contexto cristão da igreja, mas toda família forte, toda família forte segue princípios cristãos que dão norte à sua existência. E me veio uma frase, e depois eu vou explicar o porquê que ela veio ao meu coração. E essa frase, eu achei assim, ela fala ao meu coração, que diz assim: princípios cristãos têm dia para começar, mas não tem data para acabar. Depois eu vou explicar melhor essa frase, o porquê que ela veio. Princípios cristãos têm dia para começar, mas não tem data para acabar. Mais para frente você vai entender melhor essa frase, e eu creio que isso tem tudo a ver com família, com princípios que regem a família, que dirigem a família. E eu dividi o tema que me foi passado hoje. Eu dividi e vou falar nessa noite em duas partes. Eu dividi em duas partes. A primeira, a primeira parte, eu quero falar sobre famílias fortes, famílias fortes, igreja forte. E eu quero ler dois versículos que se encontram no Salmo de número 103, que
Nós vamos extrair alguns princípios desses dois versículos que tem tudo a ver com famílias fortes. Tem tudo a ver, são princípios norteadores para a família. É muito bom esses dois versículos. Gera famílias saudáveis, famílias fortes, famílias com saúde, desde que sigamos esses princípios que estão nesses dois versículos. É Salmo de número 103, o versículo 17 e o 18, diz assim: Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. Eu vou repetir esses dois versículos, irmãos. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. Amém? Eu quero fazer uma oração. Senhor, eu te louvo. Eu bendigo o teu santo nome nessa noite, porque o Senhor é maravilhoso, Deus eterno. Muito obrigado, Pai Celestial, por esse dia. Muito obrigado, porque o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Muito obrigado e eu louvo ao Senhor pelo seu reino em nossas vidas, que ele venha, Senhor, como diz a tua oração, sobre nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esses dois versículos desse salmo. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos, das nossas famílias. Eu peço que o Senhor nos ajude nessa noite. A tua palavra, por si só, ela já é poderosa, maravilhosa, transformadora, fiel. Mas, Senhor, nos ajude nesse momento. Fale ao meu coração, que a tua palavra transforme a minha vida, seja também uma palavra transformadora na vida dos meus irmãos. Nos ajude como família, que a tua palavra faça a diferença das nossas famílias, no nome de Jesus, que eu oro ao Senhor agradecido nessa noite. Amém, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. E esse texto, esses dois versículos, é interessante que ele começa dizendo que o amor de Deus, o seu eterno amor, está com ou sobre os que o temem. E é muito legal nós entendemos que, eu penso que uma família forte, ela se caracteriza em primeiro lugar pelo temor ao Senhor. Meus irmãos, não tem como uma família ser uma família forte diante do Senhor se não temer ao Senhor. Então, acho que o primeiro princípio norteador para a nossa família, para que tenhamos famílias fortes, é o temor ao Senhor. Então esse texto ele começa dizendo que o amor de Deus, o seu eterno amor, está com ou sobre os que o temem. Toda família, uma família forte, se caracteriza em primeiro lugar pelo temor ao Senhor. E é algo que nós temos que buscar, nós temos que lutar. É tão bom estar diante de famílias que temem ao Senhor, isso gera alegria no nosso coração. Então, eu acho que o primeiro princípio para uma família forte
é o temor ao Senhor. É interessante, meus irmãos, que todas as decisões familiares são tomadas com. É bom que todas as decisões familiares sejam tomadas debaixo de um temor ao Senhor. Isso faz bem. Então, o temor ao Senhor é um princípio que deve nortear as nossas famílias. Temos que temer. E de que forma o marido ele demonstra diante de todos os seus familiares, ele tem que demonstrar e com alegria, com prazer, isso tem que ficar evidente diante de todos, que ele teme ao Senhor. Ele tem que fazer isso tem que ficar evidente diante da sua família, com alegria no coração. É com alegria. A minha família tem que olhar para mim como o chefe da família, como o sacerdote da família, como o homem da família. Tem que olhar para mim e ver que eu tenho alegria em temer ao Senhor. Eu temo ao Senhor, eu amo os preceitos do Senhor. Então, é muito legal quando isso começa com o marido, com o homem da casa. Ele tem que demonstrar que ele teme ao Senhor. De que forma? Eu penso que amando a sua esposa. O marido demonstra que ele teme ao Senhor, sendo provedor do seu lar. Ele demonstra que ele teme ao Senhor, não causando a ira dos seus filhos, que são princípios bíblicos também, amando-os, provendo. O marido demonstra que teme ao Senhor e que ama as coisas do Senhor, provendo para sua família também educação, educação secular, educação espiritual, crescimento na vida secular, crescimento na vida espiritual, amando a Deus acima de tudo e de todos. Então, um dos princípios que tem que nortear a nossa família é o temor ao Senhor. E amados, da mesma forma eu penso que a esposa, por extensão também, ela tem que demonstrar o seu imenso amor e prazer pelo Senhor. Isso tem que estar nítido diante da família. O pai, a mãe, o marido, a esposa, eles temem ao Senhor. Isso tem que ficar muito, muito claro diante da família. Esse temor é bom, é bom. Quando nós colocamos e tememos ao Senhor e colocamos diante do Senhor como marido e esposa as nossas decisões, irmãos, puxa, a nossa família ela é abençoada. Então, por extensão também, a esposa ela tem que demonstrar com prazer e alegria que ela teme ao Senhor. Mas de que forma? De que forma ela pode demonstrar isso? Sendo ajudadora do esposo. Não querendo tomar o lugar do esposo, porque não é lugar dela. Não querendo tomar lugar do marido, porque não é lugar dela. Mas como ajudadora ao lado do esposo. Amando, cuidando bem do esposo, cuidando dos filhos, cuidando da casa. Cuidando da casa é uma forma dela demonstrar que ela teme ao Senhor, ser uma mulher piedosa, temente ao Senhor. Essa atitude deve gerar filhos que também temam ao Senhor. É interessante quando o casal demonstra que teme ao Senhor, essa atitude também tem que gerar nos filhos e gera nos filhos temor ao Senhor também, meus irmãos. Então, uma família que não tem temor genuíno a Deus,
ou qualquer um dos membros da família na caminhada que não teme ao Senhor, trará consequências ruins para o conjunto todo. Então, bom é que a família tema ao Senhor. Tema ao Senhor, isso é legal. Não, não carregar essa bandeira do temor ao Senhor dentro de casa é um grande perigo. É um grande perigo para todos. Então, eu penso que um dos primeiros princípios que norteiam uma família forte é o temor ao Senhor. Tá? Quando carregamos essa bandeira, meus irmãos, do temor ao Senhor dentro de casa, é uma bênção. Quando tememos ao Senhor, o versículo diz, a justiça de Deus, o seu amor, o seu cuidado é estendido para os nossos descendentes, para os filhos dos nossos filhos. O versículo diz, quando tememos ao Senhor, o amor de Deus, o amor eterno de Deus é estendido à nossa descendência, e isso é muito bom. Nossos descendentes terão um referencial, um testemunho, os nossos filhos. Quando eu digo nossos descendentes, me entendo os nossos filhos, os nossos netos, eles terão um referencial, um testemunho, que ser leal ao Senhor é bom. Eles olharão para nós como referências de homens e mulheres de Deus, que temem a Deus, que têm princípios de Deus, princípios do reino, princípios bons. Irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui e quero ler um artigo, uma pesquisa que foi feita. Olha que interessante, uma vez, eu acho que, se não me engano, eu já li isso em Calmon, na igreja em Calmon, se não me falha a memória. Uma pesquisa que foi feita por Al Sanders. Ele catalogou, olha que interessante, 567 descendentes de Max Jukes, um ateu contemporâneo de Jonathan Edwards, que era um pastor, era um teólogo pastor. Ele fez o mesmo com 1.394 descendentes de Jonathan Edwards. As diferenças são impressionantes. Eu quero ler aqui para os irmãos. Max Jukes, o ateu, viveu uma vida ímpia e casou-se com uma moça igualmente ímpia. E dentre as pessoas que resultaram dessa união, 310 morreram como indigentes. 150 foram criminosos. 7 se tornaram assassinos. 100 foram alcoólatras. E mais da metade das mulheres eram prostitutas. Esses seus 567 descendentes custaram aos cofres públicos dos Estados Unidos $1.250.000. Jonathan Edwards, o pastor, ele viveu na mesma época que Max Jukes, mas se casou com uma moça crente. Foi feita uma investigação em 1.394 descendentes conhecidos de Jonathan Edwards. 15, olha a bênção do Senhor se estendendo sobre os filhos, sobre a descendência. 15 se tornaram diretores de faculdades. 65 foram professores de nível superior. 3 foram senadores dos Estados Unidos. 30 descendentes dele foram juízes. 100 descendentes foram advogados. 60 foram médicos. 75 foram oficiais do Exército da Marinha e da Marinha Americana. 100 foram missionários e pregadores da palavra de Deus. 80 se tornaram funcionários públicos.
295 fizeram curso superior, alguns foram governadores de estados americanos e outros foram diplomatas. Seus descendentes, os 1394, seus descendentes não custaram nenhum centavo ao Estado. Irmãos, aí nós notamos que princípios bíblicos, princípios do Senhor, o temor ao Senhor, ela vai gerar famílias fortes. E famílias fortes geram descendentes fortes. A nossa descendência, ela é abençoada pelo Senhor quando tememos ao Senhor, quando seguimos os princípios do Senhor. Jonathan Edwards amava a Deus. Então, família forte é a família que segue os princípios do Senhor. O texto continua, o texto de Salmo continua no versículo 18, dizendo que o amor leal do Senhor e o seu amor eterno também estará com os que guardam. A aliança do Senhor está com os que guardam. Lógico que nesse contexto está falando da aliança que Deus fez com Israel, mas eu quero falar um pouco sobre alianças feitas com Deus e alianças feitas diante de Deus, a responsabilidade. Famílias fortes são famílias que prezam e prevalecem nas alianças feitas com Deus e alianças feitas diante de Deus. Irmãos, eu tenho visto, nós temos testemunhado famílias sendo destroçadas por quebras de aliança. Por quebras de aliança. Quando nós nos mantivemos com a nossa aliança diante do Senhor firme, a nossa família é forte. Famílias têm sido destroçadas por quebras de alianças, tanto com o Senhor como alianças diante do Senhor. Isso é muito perigoso. Isso é terrível. Isso acaba, isso destroça, destrói a família. A primeira coisa que vem na nossa mente é interessante, que quando nós quebramos uma aliança com alguém da família ou com um cônjuge, nós quebramos a aliança somente com ela. É verdade, nós quebramos a aliança com ela. Meus irmãos, mas em primeiro lugar, nós quebramos a aliança com Deus, porque fizemos uma aliança diante de Deus. E alianças feitas diante de Deus são alianças que não devem ser quebradas. Não devem ser quebradas. Então, quando nós quebramos uma aliança, nós não quebramos somente a aliança com o nosso cônjuge. Nós quebramos a aliança, em primeiro lugar, com Deus. Quebramos a aliança com nós mesmos. Quebramos a aliança com o cônjuge. Quebramos a aliança com os filhos, com os descendentes. Quebramos a aliança com a igreja. Quebramos a aliança com a sociedade. Isso é ruim. Você sabe por quê? A família forte é uma família que se mantém na aliança feita diante do Senhor, aliança feita com o Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? A nossa família, ela é e tem que ser testemunha diante da sociedade. Por isso que nós quebramos a aliança com a sociedade. A sociedade, as pessoas têm que olhar e olham para uma família, quando essa é uma família forte, que teme os preceitos do Senhor. A sociedade olha e a pergunta, ela pode não falar para nós, mas a pergunta que vem ao coração dela é: que Deus que essa família serve? Porque é uma família que se mantém forte, é uma família
que ama as coisas de Deus. Eu desejo conhecer a família, o Deus que essa família serve. Agora, quando nós quebramos a aliança, nós quebramos a aliança com Deus, quebramos a aliança com os filhos, quebramos com os familiares, com a igreja, com a sociedade. Isso é ruim. Quebrar alianças feitas com Deus e diante de Deus é terrível, meus irmãos. É terrível. Temos que honrar isso. Quando, quando quebramos a aliança com Deus, me preocupa dizer isso, mas quando quebramos aliança com Deus, firmamos aliança com o diabo. Aliança com Deus não é e não deve ser quebrado. Mesmo que as crises venham, busque no Senhor solução. Busque no Senhor amparo. Busque nas pessoas mais maduras ajuda. Não quebre a aliança feita com o Senhor e diante do Senhor. Eu tenho plena convicção que se você se mantiver firme e não quebrar a aliança, a sua família se tornará uma família forte, abençoada, uma família que vai ser exemplo diante das pessoas, diante da sociedade. Então, não quebre a aliança. E esses versículos, ele diz que o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança. Então, não quebre a aliança, meus irmãos. O amor de Deus permanece sobre aqueles que guardam, amam e zelam pelas alianças feitas com Deus. Uma aliança é algo muito forte. Uma aliança é algo muito forte feito do Senhor. E continua o amor de Deus. Também os versículos aqui, terminando o versículo 18, diz que o amor de Deus está com aquele que guardam os seus preceitos. Uma família forte guarda os preceitos do Senhor. Uma família forte ama os preceitos do Senhor. Uma família forte adora os preceitos do Senhor. Uma família forte caminha nos preceitos do Senhor. Meus irmãos, nós temos tudo para fortalecer a nossa família. Nós temos a palavra do Senhor, temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Temos tudo para fortalecer e termos uma família forte. Então, um outro princípio de uma família forte é aquela que guarda os preceitos do Senhor, os mandamentos, e esses preceitos e esses mandamentos, os conselhos do Senhor vão nortear a vida da família, o andar da família, a vontade da família. Quem tem que nos nortear, meus irmãos? São princípios, preceitos e mandamentos do Senhor. Eles têm que nortear a vida da família. Estaremos bem, estaremos forte. Família que teme a Deus. Famílias que guardam as alianças feitas com Deus. E famílias que obedecem os preceitos do Senhor são famílias fortes. Se tornam famílias fortes. Então, famílias fortes, igreja forte. Isso é uma verdade absoluta. Isso é uma verdade absoluta. Mas vocês lembram que da frase que eu falei no começo, por que ela veio, essa frase veio à minha mente? É verdade, irmãos. É verdade. Famílias fortes
igreja forte. Mas eu quero encerrar deixando muito claro também que é a segunda parte que eu falei que separei em duas partes. Igreja forte também é geradora de famílias fortes. Olha que ciclo gostoso, que ciclo bom para as nossas famílias. Por isso que me veio aquela frase: princípios cristãos têm dia para começar, mas não tem data para acabar, são eternos. Princípios cristãos têm dia para começar, mas não tem data para acabar. Por quê? Porque eu lembrei disso. E eu com o coração agradecido, é com o coração agradecido ao Senhor que eu quero exaltá-lo nessa noite. Com o coração assim muito agradecido a Deus mesmo. Eu quero exaltar ao meu Senhor nessa noite pelo primeiro dia em que eu tive acesso à Sua palavra através da Igreja Viva do Senhor. Eu quero exaltar meu Deus por causa disso. Não que a minha família, quando chegou na igreja, era uma família desmontada. Não, era uma família honesta. Era uma família boa, graças a Deus, nós sempre vivemos assim, era uma família honesta, mas nós não tínhamos o temor do Senhor na nossa vida diária. Nós não tínhamos os princípios do Senhor. Por isso que eu dividi essa mensagem em duas partes, meus irmãos. Por quê? Porque é importante. É importante, famílias fortes, é verdade, igreja forte vai gerar uma igreja forte. E igreja forte, ela é uma geradora de famílias fortes também. Porque as famílias, quando se achegam na igreja, elas precisam que através da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, a sua família seja transformada numa família forte. O que é que vai transformar? O que é que vai transformar? Uma igreja forte. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus no primeiro dia que eu pisei dentro da igreja aqui em Calmoviana. Eu exalto ao meu Senhor, eu louvo ao meu Senhor, porque Ele transformou a minha vida, Ele transformou a vida da minha esposa, transformou a minha família. E é interessante, irmãos, nós encontramos, quando nós chegamos, uma igreja, acho que se não me falha a memória, tinham, acho que eram 56 membros. Encontramos uma igreja forte, formada por famílias fortes e geradoras de famílias fortes. E eu quero deixar claro que nós não encontramos na igreja famílias perfeitas. Não! Nós não encontramos famílias perfeitas, mas encontramos homens e mulheres que temiam a Deus, que temiam ao Senhor e que nos ajudaram a conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a vida da minha família. Então, famílias fortes gera igreja forte, mas igreja forte também é geradora de mais famílias fortes. Nós não podemos esquecer isso. Isso é bom. Louvado seja o nosso Deus por isso. E que gostoso que é, meus irmãos. Eu me lembro, é interessante que eu olhava para aquelas pessoas na igreja, diversos irmãos, diversos, eu posso citar aqui o nome de todo mundo. Eu olhava e falava assim, pô, que lindo. Eu quero ser igual a esse irmão. Pô, que legal. Esse irmão fala da, da- das coisas de Deus assim. Eu quero que a minha família seja igual. E com o tempo foi passando, eu fui percebendo que o, o- aquelas famílias eram famílias, eram homens e mulheres tementes a Deus, homens e famílias fortes dentro da igreja, mas eu fui descobrir com o tempo que o que eles pregavam é que fazia diferença na vida deles e na vida minha, na vida da minha família.
Então, meus irmãos, é muito bom, é muito legal quando nós nos achegamos, encontramos pessoas, famílias fortes dentro da igreja, não família perfeita, não encontramos. E, graças a Deus eu não encontrei nenhuma família perfeita, mas encontrei diversas famílias fortes, fortalecidas na fé, fortalecidas no temor ao Senhor, fortalecidas na oração, em diversas áreas que foram me ajudando. Então, nós pudemos conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para minha família. Naquele dia, teve início princípios bíblicos que têm que perdurar para sempre, para a eternidade. Princípios bíblicos começam, tem dia para começar, mas não existe data para acabar. Famílias fortes, igreja forte, igreja forte é geradora de famílias fortes. Amém, meus irmãos? Pense nisso. Que bom quando encontramos na nossa caminhada a grande oportunidade de nos firmarmos no Senhor e que famílias abençoadas nos ajudam nesse processo. Que famílias abençoadas por Deus nos ajudam nessa caminhada. Eu sou grato ao Senhor todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Por ter encontrado ao Senhor, por ter encontrado com famílias fortes, e nós temos a responsabilidade como famílias de ajudar quem está chegando. Nós temos a responsabilidade. Famílias fortes têm responsabilidades com Deus. Então, famílias fortes temem ao Senhor, famílias fortes mantêm as alianças feitas com o Senhor e diante do Senhor, e famílias fortes caminham nos preceitos e nos mandamentos do Senhor, tudo para a honra e glória do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Que bom, eu quero orar de novo, agora agradecido ao Senhor por ter estado com vocês, saudade, saudade de todo mundo, Sueli, irmã Sueli, puxa o Jota, a Meire. Ô irmãos, como vocês não têm ideia é, é, a saudade que eu tenho da nossa igreja sede. Puxa, como é gostoso, como é bom, eu tenho saudade de todos os irmãos, eu amo todos os irmãos, todos vocês eu amo de igual forma. Agradeço ao Senhor por essa oportunidade. Eu quero orar ao Senhor nesse momento para encerrarmos. Espero que Deus tenha, eu creio que Deus tenha falado ao coração de vocês, no meu falou, que o Senhor nos ajude a sermos famílias fortes. Amém? Senhor, graças te dou porque o Senhor é bom. Graças te dou pelas suas misericórdias sobre as nossas vidas. Senhor, graças te dou pela tua santa igreja, Senhor, porque ela pertence ao Senhor. Graças te dou, Senhor, porque aprove ao Senhor me encontrar um dia. Senhor, me levar para aquela igrejinha pequena, Senhor. Famílias. Não encontrei famílias perfeitas, mas glória a Deus que encontrei famílias fortes na tua presença, na tua palavra, na fidelidade ao Senhor. Famílias que serviram de exemplo para a minha vida, para o meu casamento, para a minha família. Famílias que me ajudaram, Senhor, a nortear
a minha vida. Senhor, e no nome de Jesus eu quero pedir que o Senhor nos ajude também a sermos famílias abençoadoras, famílias geradoras de famílias fortes, famílias ajudadoras com aquelas famílias que se achegam. Senhor, famílias que gerem crescimento através da tua palavra, do testemunho, às outras pessoas, outras famílias. Eu te louvo por todas as famílias, Senhor. Eu te louvo pelo mês da família. Peço que o Senhor continue nos ajudando e abençoando. Senhor, abençoe todas as famílias da nossa igreja aqui em Calmon, Senhor. Todos eles, derrame das suas misericórdias sobre a vida deles. Eu peço que o Senhor guarde a todos, Senhor. A todos. Senhor, livra, Deus, de qualquer doença nesse período difícil que estamos passando. Que o Senhor cuide de todos, Senhor. Que no fim de tudo isso possamos nos alegrar com o cuidado que o Senhor teve conosco. Senhor, que não falte nenhum de nós quando chegarmos ao fim. Se também, Senhor, faltar um de nós, terei plena convicção de que ele está melhor do que aqueles que ficaram aqui. Porque, Senhor, nossa pátria não é aqui, não pertencemos a esse lugar, temos saudades do nosso lar. E eu peço, mas como servo do Senhor, eu quero pedir que o Senhor nos ajude, que o Senhor cuide de nós, que o Senhor abençoe a todos, abençoe as famílias, abençoe a liderança da tua igreja, no nome de Jesus. Nos ajude, Senhor, a sermos famílias melhores diante do Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Obrigado. Que Deus abençoe vocês, abençoe a cada família que esteve nessa noite, abençoe a todas as famílias da igreja, no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Deus abençoe.